Muito bem, conforme prometido, trazendo os assuntos importantes da cidade de Santos, aqui tanto no meu perfil como no perfil da minha convidada. Claro que você sabe que a cidade de Santos sofre muito com essa questão da pandemia, do isolamento. Já conversamos de vários temas importantes, como moradores de rua, como a situação do emprego. E hoje, conforme foi prometido aí nas redes sociais, eu estou recebendo uma pessoa que vai falar sobre a retomada. Estamos agora com a bandeira amarela, a retomada das atividades, vamos dizer, mais ampliadas, do comércio, mais bar, restaurantes, academias. Mas ontem, inclusive, era o dia do comerciante, essa live estava programada para ontem, mas eu tive um imprevisto, infelizmente, uma necessidade emergencial. Mas hoje, conforme prometido, a minha convidada é uma pessoa que tem tudo para falar sobre o tema, mais do que especialista, porque vive o lado do comerciante, do empresário e viveu totalmente essa coisa de abre e fecha, bandeira laranja, bandeira amarela, isolamento e heroicamente, como todo mundo que está aí, que é fornecedor de emprego, que tem o comércio no sangue, minha querida Fátima Alves, que eu, como eu sempre falo, não é uma Fátima qualquer, é a Fátima da Dona Ótica. Fátima, prazer, quero te agradecer aqui. O pessoal está começando a chegar na nossa live, agradecer demais a tua presença nesse bate-papo sobre um assunto muito importante que é essa retomada da cidade de Santos. Claro, a região toda está na bandeira amarela, mas a gente vai falar especificamente sobre Santos. Prazer ter você aqui comigo. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar com você. Fátima, eu, você deve saber, muita gente conhece que eu fiz um trabalho com o CDL, que é a entidade que congrega os lojistas Santos Praia. Óbvio que eu teria muitos convidados nesse momento de retomada das atividades, muita gente para convidar, mas eu convidei você especialmente, principalmente, porque você viveu todos esses problemas. Que você tem o teu comércio aí no coração do Gonzaga, em shopping, você ficou naquele problema de é atividade essencial, não é atividade essencial, primeiramente. Você vive também no Gonzaga, que eu sei, aqueles problemas de morador de rua, vitrine quebrada, você é uma heroína. Então, acho que você é a pessoa perfeita para falar sobre esse assunto, porque eu estou trazendo assuntos importantes para discutir com a cidade de Santos, para a gente poder ver o que pode melhorar. Essa bandeira amarela, que iniciou, infelizmente, né, no inverno, que afugenta um pouco as pessoas, como é que você está sentindo essa retomada do ponto de vista do empresário e do comerciante? É uma retomada muito difícil, porque tem os dois lados da moeda, né? Tem as pessoas que anunciaram a bandeira amarela e foram para as ruas, muitos até não usando máscara, né? Mas tem aquela outra parcela que é bem conscienciosa e não sai às ruas ainda. Então, o comerciante está sentindo muito isso, não só eu, como todos. Os shoppings ainda estão muito vazios e as lojas, consequentemente, também. Então, nós estamos longe de um faturamento normal, mas muito longe mesmo, infelizmente. Eu sempre caminho aí pelas ruas, dos bairros de Santos, e às vezes, é claro, quando eu vejo uma situação flagrante, eu faço até uma live. O que eu Uhum. percebi é que essa retomada, assim, espero estar enganado, mas eu digo que o tempo é o senhor da verdade, ele sempre vai mostrar. Uhum. Com todas essas ações sanitárias, a gente passou de mais de 100 dias de restrições, né? Eu acredito que, eu quero a sua opinião sincera, e também de quem está acompanhando a gente nesse bate-papo sobre a retomada do comércio, das atividades comerciais. Você não acha que, de repente, com todas essas ações de restrição de acesso, álcool gel, máscara,
uma série de coisas. Isso não poderia ter sido feito, sei lá, uns 80, 60 dias atrás? Porque o que eu percebo é que talvez foi um excesso de zelo, né? Porque, até porque números, a gente percebe que mexeu aqui, mexeu ali, internação na UTI, tudo. Mas eu penso que as pessoas devem estar com essa mesma percepção que eu tenho. Será que, com todos esses cuidados, medir a temperatura, tudo, não poderia ter retomado isso bem antes? Realmente, eu acho que se perderam aí nessa situação, né? Desde o início. Quando foi anunciado a pandemia, eu achei que já do início já deveriam ter anunciado que as pessoas deveriam usar máscara. Demorou-se muito para que se fizesse isso. E aí manda fechar tudo, manda que todo mundo fique dentro de casa, mas existe as atividades essenciais, como enfermeiros, médicos, luz. A gente precisa de coisas para sobreviver que as pessoas têm que sair das suas casas para ir trabalhar. Fora isso, parou-se a economia, né? E eu acho que deveria ter sido tomado outro tipo de medida, conscientizar a população dessa necessidade de se proteger, né, com álcool gel, com uso de máscara e com distanciamento, mas com as atividades abertas, porque isso daí prejudicou demais a economia. E assim, o que a gente tem visto é que o vírus ainda está aí. E se abriu agora. Por que abriu agora, se agora tem muito mais gente infectada? Entendeu? Teria mais, tem uma parte dos médicos, isso aquilo que diz que teriam mais gentes contaminadas, mas eu acredito que a maioria das pessoas vão se contaminar, com efeitos e outros com não, né? Alguns não vão passar aí imunes sem ter algum tipo de sequela, de estarem aí com algum tipo de transmissão, mas vários vão passar por isso, não tem como. Então, não vejo motivo para não ter sido aberto isso antes. Nós, como atividade essencial, nas lojas de rua, conseguimos abrir lá no mês de abril, mas não tinha gente nas ruas. E aí não tínhamos como vender. Só para emergência, para alguém que quebrou um óculos ou estava necessitando. Do contrário, a gente não tinha como fazer esse tipo de trabalho e a economia ficou parada, não só no ramo de óculos, como qualquer outro, né? Infelizmente. Você detalhou aí que a sua atividade foi tida como essencial, claro. As pessoas, óculos, não é só uma questão de estética, apesar da gente adorar essa questão estética, mas os óculos são necessários. Estou até usando o meu aqui, dá um reflexozinho, mas se não usar, eu também de perto não enxergo nada. Eu conversei com uma série de comerciantes, uma série de empresários, claro, cada um no seu setor. E eu queria que você desse agora a sua opinião, até como cidadã santista. A gente foi acompanhando essa trajetória. Por exemplo, você falou, talvez houve uma. Olha que não faltou gente experiente, mas por falta de experiência, faltou uma comunicação melhor, né? E alguns acasos. Em cima disso, quando deu a pandemia entre março e abril, eu estava no rádio, ainda não estou podendo agora, como sou pré-candidato, tem aquele prazo e tal, mas eu sempre falei o seguinte, que qualquer pessoa que fosse de comunicação concordaria que numa situação de pandemia o isolamento é mais do que urgente, né? As restrições, mas o que a gente colocou aqui, no começo teve aquela questão dos essencial, que era uma padaria, um supermercado, os atendimentos médicos, atividades essenciais, e essas com as restrições de acesso. Mas a gente percebeu, eu conversei com muitas pessoas, que quando a gente criticava, estamos em julho já, isso continua acontecendo. Tem um monte de incoerências, por exemplo. A gente não entendia por que você vai fechar, por exemplo, um cafezinho, uma loja de chocolate, que emprega 6 pessoas, uma família, numa lojinha pequenininha,
que poderia ter o acesso fazendo hora marcada ou controlada, em plena Páscoa, e a gente via supermercado Extra lotado, vendendo ovo de Páscoa, a gente via as feiras livres lotadas, a gente via lojas os mercadinhos, americanas. exatamente, os mercadinhos de bairro ou as lojas americanas lotados. Então, a gente percebeu que essa incoerência, e a mesma coisa, a questão agora recente do domingo passado das praias. A gente viu aglomeração onde o poder público, quando limitava, colocava a guarda municipal lá para chamar a atenção de um surfista que ele estava carregando uma prancha e tal, e a gente via que, no momento que tinha aglomeração, praticamente não se fez nada. Então, que o poder público tem essa obrigação de falar, não, nós vamos fiscalizar e vamos evitar a aglomeração. Então, eu acho assim, na sua opinião de cidadã, e também de alguém do comércio, que eu conversei com muitos, eu acho que o que doeu nos empresários, porque é óbvio que eles sabiam que essa questão de isolamento é uma questão até humanitária. Eles também eles têm a sobrevivência do negócio. Ficou até aquela discussão do Bolsonaro. Mas a economia girar também é vida. Mas eles ficaram inconformados com essas incoerências. Você concorda comigo nisso? Concordo plenamente. E o transporte público foi a primeira coisa, né? Eu acho que deveriam ter sido tomadas outras atitudes, outra iniciativa, por horários diferentes para cada tipo de comércio, para cada tipo de atividade, para que os transportes públicos só tivessem lugares sentados, com álcool gel e com uma fiscalização maior. Aí eu acho que não traria tantos danos, porque a necessidade de isolamento é necessária, porque tem aquele jovem que é assintomático, que vai estar na rua, mas vai trazer para dentro de casa, para a pessoa mais velha, o vírus, né? E assim por diante. Então, houve o isolamento, mas aquela pessoa com atividade essencial continuou nas ruas, em transportes públicos, nas praias, como a gente mesmo falou aqui, e muita gente não, dentro desses supermercados lotados, feiras livres e assim por diante, e trouxeram esse vírus do mesmo jeito. Foram vetores, né? Casa. Trouxeram do mesmo jeito. Eu conheço pessoas que tiveram o vírus e não saíram de casa por 100 dias. Mas o que aconteceu? O neto saiu, e aí trouxe o vírus para dentro de casa. A filha que saiu para balada, porque teve balada ainda, e trouxe para a mãe, para a avó, e ambas faleceram. Quer dizer, é complicado, porque tudo isso por falta de informação, por falta de repente, ter uma fiscalização maior, né? Porque é como você mesmo disse, o pequeno comerciante que recebe uma pessoa, às vezes por vez, dentro do seu estabelecimento, e que se tivesse com máscara e álcool gel, não teria, diminuiria muito esse perigo, como, né, ocorre hoje. Agora, por que a loja americana ficou aberta? E com filas para comprar ovos de Páscoa, como você mesmo disse. Quer dizer, não dá para entender. Até partindo do governo, a Caixa Econômica Federal tinha filas enormes para receber o auxílio de R$600 e nenhuma fiscalização para que as pessoas não se aglomerassem. Quer dizer, aonde está? O critério disso eu não consegui entender. Não só eu, né? A maioria das pessoas não conseguiu entender. Maravilha, que você que está entrando agora na nossa live, no nosso bate-papo, manda sua mensagem, manda o seu alô, que com certeza a gente vai colocar aqui na tela, você que está prestigiando. O tema hoje é essa bandeira amarela, que começou a retomada. Eu estou falando com a Fátima Alves, você que não conhece a Fátima, empresária e proprietária da Dona Ótica. Prosseguindo até nessa abordagem sua, que você falou muito bem de ônibus e tudo, a gente está falando exatamente essas incoerências. Você falou uma coisa muito importante, que foi talvez uma falta de comunicação, uma falta de... talvez uma política que pudesse ser... Talvez as comunicações foram muito de apagar incêndio. Agora apareceu o problema, vamos fazer isso. Agora isso aqui não sei o quê, vamos fazer aquilo. Não teve uma... Eu fiquei preocupado também,
agora com essa semana da retomada da bandeira amarela, eu passo sempre a pé ali pelos bairros, e eu percebi que em algumas situações, é claro, o exemplo mais gritante foi da praia, mas em algumas situações, por exemplo, a Floriano Peixoto, algumas partes da Epitácio Pessoa, algumas lojas, algumas vias que concentram o comércio, tem também um pessoal que achou que é só colocar máscara e que a vida voltou ao normal. É óbvio que a gente deseja que volte, ninguém mais do que a gente que volte ao normal, mas também a percepção de que talvez colocar uma máscara, colocar um álcool gel, falta aquela conscientização. Por exemplo, se eu estou num lugar, eu começo a ver que está aglomerando, eu já me distancio, né? Porque eu tendo que, com o inverno agora, nós, graças a Deus, estamos tendo um inverno ameno, com esse solzinho, tudo. O inverno, a tendência é você ir para um lugar mais, a temperatura é mais agradável. E aí, obviamente, você entra numa loja ou num shopping, ou um cafezinho, alguma coisa. Então, acho que essa questão fundamental de uma política de comunicação e de fiscalização realmente fez a diferença. Fez, realmente fez. E se tivesse acontecido isso desde o início, não estaríamos, acredito que, da maneira que estamos, né, com tanta contaminação. E eu acho que assim, há uma desinformação até para as pessoas que fiscalizam. Para você ter uma ideia, dentro do shopping balneário, né, nós abrimos a questão de 2 semanas. Ficamos aí por 3 meses de loja fechada. Aí tem os bombeiros, que fazem um trabalho maravilhoso. O shopping está seguindo todas as normas. Eu, dentro da minha loja, todas as minhas funcionárias usando máscara, e eu também, eu fui tirar minha máscara para tomar um copo d'água, distante das minhas funcionárias. O bombeiro veio chamar minha atenção que eu não podia tirar a máscara. Então, existe assim uma desinformação muito grande, sabe? Infelizmente, um despreparo, porque é um excesso de zelo de um lado e, de repente, por outro lado, deixa a coisa ao Deus dará. É complicado. Complicado essas coisas. Nessa questão também de funcionário que você falou, principalmente o pessoal do shopping, claro que a primeira percepção das pessoas com a reabertura foi o impacto da pandemia. Eu percebo que alguns shoppings sofreram um baque muito grande de lojas pela questão dos custos, e alguns não tiveram esse baque porque os proprietários foram até, vamos dizer, mais do que solidários. Eles entenderam economicamente que todo mundo tem que ter uma perda, né? Claro. E abonaram. Inclusive, parece que a família Mendes, nos 2 shoppings, eu acho que em São Vicente e o Praia Mar, até o mês de março, que eles funcionaram uma parte, eles abonaram lá alguns custos. E eu percebi que alguns shoppings sofreram mais o baque, fechou muita loja. E entendo também que essa preservação de empregos foi uma questão muito importante que o empresário teve, porque, claro, teve aquela ajuda do governo, mas a gente sabe que nesse momento onde você tem que fazer conta, não tem como, porque você está fechado. Agora, teve alguns absurdos. Eu até queria que você falasse da sua parte. Teve gente, por exemplo, que continuou pagando taxa de licença de placa. É isso mesmo, Fátima? É verdade. Houve aí isenção, né, por parte do governo federal, mas, assim, não sei se o governo municipal não isentou essas taxas. Talvez agora comecem a fazer uma prorrogação disso, mas não
as taxas municipais, essas de placa, licença, essas não tiveram, entendeu? Essa prorrogação para se pagar lá na frente. Mas acredito que agora eles se conscientizaram, ou pela emergência da coisa, acabaram não tomando as iniciativas que deveriam ter sido tomadas, né? Mas acho que agora eles vão fazer essa prorrogação, sim, tomara, né? Mas o governo ajudou muito no que tange aí os empregos. No meu caso, a gente tem 18 funcionários, né? Nas 4 lojas. Eu não demiti nenhum. Usei a suspensão, usei a redução. Aquele processo de adiantar férias, essas coisas, né? Todos os recursos. Para as lojas de rua, que a gente estava num período menor de hora de trabalho, aí eu fiz a redução. Para as lojas de shopping, aí a gente fez a suspensão e preservamos aí o emprego de todos, graças a Deus. Né? 14 famílias, não é? Exatamente. São aí 18 famílias que a gente conseguiu preservar o emprego deles todos, graças a Deus. E foi um auxílio grande que o governo deu para nós. Isso ajudou e muito, muito mesmo. E para quem conseguiu agora também esses empréstimos que o governo liberou, né? Porque muita gente não conseguiu, né? Por causa das normas. No meu caso, graças a Deus, eu consegui, mas eu soube de muitos amigos aí que não conseguiram, infelizmente. Aí, nosso amigo Luiz Torquato, beijo para a Fátima. Um abração para você, querido irmão. Obrigado, Luiz Torquato. Outro grande para ele. Ana Lúcia Teixeira mandando bom dia. Marcelo Moraes, nosso querido amigo cinegrafista, fera lá. É um querido. Esse é irmão mesmo. Fátima, agora vamos falar um pouquinho, estamos com 22 minutos desse bate-papo sobre essa retomada, você que é empresária e que sente bem na pele, o que você acha agora? Estamos nessa bandeira amarela, que alguns horários eu acho assim, até que são meio estranhos, porque, por exemplo, eu estava anteontem no shopping Praia Mar e fica estranho, né? Uma praça de alimentação fechar às 6 horas da tarde, abrir o shopping meio-dia e fechar às 6 da tarde, né? Um horário que o pessoal normalmente está, principalmente quem trabalha lá no shopping, está com fome e tal. Alguns horários também que não fazem sentido. Mas qual é a sua perspectiva? Você que tem loja na rua, você que tem loja no shopping, qual é a sua perspectiva? É claro, os números, isso é uma questão matemática, os números reduzindo, vai para a tal da bandeira verde, que vão ser vamos dizer, é o normal, que a gente sabe que não vai ser nunca mais o normal. Uhum. Mas, assim, a minha percepção é que está muito fraquinho, né? Não só porque aquela questão econômica, mas eu entendo que algumas pessoas que têm idosos em casa estão meio com receio mesmo com essa abertura. Qual é essa perspectiva de negócio? 2020 é um ano que, vamos dizer, se ficar no 0 a 0 está no lucro? É por aí, porque assim, nós já vínhamos de um 2019 muito ruim. Então, não sei, a maioria dos comerciantes sem capital de giro, porque já vinham de um ano de perdas, né? Iniciamos aí esse ano de 2020 que parou no carnaval, né? A gente fala que normalmente o ano começa depois do carnaval, dessa vez ele parou depois do carnaval. Quer dizer, 2020 só houve o mês de janeiro. Então, por conta dessas perdas todas e das que estão por vir, porque para voltar ao normal, eu acredito aí que vai demorar pelo menos uns 2 anos. Porque, para você ter uma ideia, no mês de abril, eu abrindo a minha loja como atividade essencial, a loja de rua, nós tivemos 80% de queda no faturamento. As lojas de shopping que abriram agora há 10 dias, com uma queda aí nesse percentual, na fase de 70%. Isso porque minha atividade é essencial.
Aquela pessoa que estava com o óculos quebrado, que esperou a loja abrir, ela está vindo para fazer o óculos, mas são poucas. Agora, você imagina aquele que vende roupa, sapato, que as pessoas podem postergar essa compra. É muito pior. Então, só no shopping balneário, nós temos muitas lojas fechando, porque, infelizmente, o shopping balneário ele não é de um único dono, né? Cada loja tem donos diferentes, tem uns que tem uma grande maioria de lojas, mas o acordo é individual com cada locador, né? O locatário ele tem que fazer esse acordo individual. Então, nem sempre há um consenso. E É verdade. É importante a gente detalhar que a modalidade de shopping, quando o shopping balneário abriu em 77, era uma filosofia de negócio totalmente diferente. Eles vendiam as lojas, então as lojas têm proprietários. Então ali cada um, muitos comerciantes são donos das lojas e muitos, a maioria são inquilinos. É em um acordo individual, não é? Exatamente. Igual o shopping Ibirapuera em São Paulo, que também é assim, entendeu? Porque quando ele pertence a um dono só, é mais fácil, né? Porque você se une, todos os locatários, e consegue fazer um acordo geral, né? Aí a união faz a força, o resultado é bem melhor, mas infelizmente não é o caso. Por isso que a gente também está vendo muitas lojas fechadas, lojas de rua. Eu tenho amigos que, infelizmente, o senhorio não reduziu 1 centavo do valor do aluguel. Quer dizer, ele prefere agora ficar com a loja fechada, porque a pessoa fechou as suas portas de vez, e sabe Deus quando é que essa pessoa vai conseguir alugar esse imóvel novamente, mas não reduziu e não isentou aquele que já estava com ele há 10 anos, 15 anos. Quer dizer, é uma consciência que eu não consigo entender. Com todo o respeito falta de consciência. Com todo o direito ao respeito de propriedade, que a gente entende que a pessoa às vezes lutou para ter aquele imóvel, então é um direito dela de querer ou não, mas com certeza é uma situação que fica difícil de analisar uma pessoa chegar a esse ponto, mas veja bem, perda de sensibilidade, né? Mas é uma perda, hoje em dia, todos nós estamos perdendo, de uma maneira ou de outra, né? Não tem quem não esteja. É a mesma coisa, eu tive que, as importadoras, que são meus fornecedores, eu tive que negociar com todos eles. Eles perderam também, eles compram lá de fora, eles também, de quem eles compraram lá fora, também perdeu. Quer dizer, o mundo inteiro está perdendo nesse momento. Eu acho que essa consciência tem que haver, entendeu? Dentro de uma lógica, né? Muito bem, Fátima. Para a gente ir para o reta final do nosso bate-papo, eu queria assim saber de você, com toda essa sua trajetória, que eu já tive a oportunidade, o privilégio de te entrevistar, pegar a sua biografia, essa sua luta aqui de trabalho como empresária. Eu queria que você deixasse uma mensagem não só para o seu parceiro, que é o empresário, o comerciante, que está aí lutando para manter esses empregos e que a gente possa voltar ao normal, mas principalmente também para o seu cliente, né? Para ver como é que pode vamos dizer, nessa parceria, porque eu entendo que você tem um comércio há um bom tempo. Eu conheço, graças a Deus, eu tenho um privilégio, Deus me deu, de ter amizade com pessoas que são no mesmo perfil que você, que não tem mais clientes, tem amigos, né? Exatamente. Como é que nesse... Porque, por exemplo, essa semana eu encontro com pessoas assim, por exemplo, aqui no meu prédio, pessoas que tinham uma atividade que caiu muito. Eu conheço gente, por exemplo, que tinha Uber, caiu muito, Uber está fazendo um bolinho, está fazendo uma lembrancinha. Eu sempre, mesmo que não precisando, eu falo, não, poxa, eu encomendo um tal, porque cada um tem que, né? Se cada um der um pouquinho, dividir um pouquinho, todo mundo se reergue junto, né? Qual é a mensagem? Manda essa mensagem para quem está ligado na gente, até porque quem está acompanhando a gente nessa live, que é uma sexta-feira, 11, começou às 11 da manhã, a gente vai disponibilizar o link dessa live aqui, tanto no meu canal do YouTube como no meu Facebook, no seu Facebook.
as pessoas vão poder acompanhar na hora que elas quiserem. Então, com certeza, essa mensagem vai para você que pode não estar acompanhando ao vivo, mas pode estar acompanhando no momento que você clicar nesse bate-papo aqui. Então, para o meu colega comerciante, né, que ele não desista, porque as perdas estão aí, elas houveram, é fato, mas não podemos desistir. Os ganhos são menores, mas se reinvente, faça alguma coisa diferente, entrega a domicílio, venda pela internet, promoções. Eu mesma fiz voucher para a pessoa utilizar depois com descontos, entendeu? E assim por diante. Se reinvente. Agora, para o consumidor de uma maneira geral, para esse, eu digo assim, compre daquela loja da esquina, compre do pequeno, auxilie aquela pessoa, o vizinho que está fazendo o bolo, a ótica da cidade. Não compra da internet, não compra de fora, não entra nesses sites. Esse é um momento de união e a gente precisa estar assim, se ajudando. É necessário, porque assim, aquele juntos somos mais fortes da hashtag que a gente está usando, é exatamente para isso, para haver essa consciência da população de uma maneira geral, ajudar um ao outro, que aí a economia vai girar, entendeu? De uma forma ou de outra. E desempregos eles vão haver, eles estão aí, está batendo na nossa porta, mas eu acho que se um ajudar o outro, que está se reinventando, está fazendo bolinho, está fazendo a entrega, está usando o Uber, aquele cara que perdeu o emprego está fazendo. Então, é essa pessoa que a gente tem que estar usando, entendeu? E aí a economia vai girar, vai voltar a girar. Menos, pode ser menos, mas é melhor, eu falo assim, é melhor pingar do que faltar. Então, se a gente se ajudar, a coisa vai voltar a acontecer e a economia vai girar. E para aquele meu cliente amigo, que meus clientes são amigos, eu digo que eu estou lá, de portas abertas e para fazer o melhor negócio para ele. Que se o bolso está escasso no momento, a gente dá um jeitinho para poder fazer o melhor negócio para ele. E as promoções estão aí, a gente reduziu lucratividade para que possa auxiliar que a pessoa tenha um óculos novo e ela não fique aí sem enxergar esse mundo melhor, que ele há de vir com certeza. Eu sou otimista por natureza, sempre fui. Então, esse vírus não vai nos derrubar. Já tivemos muitas outras coisas que derrubaram nossa economia, brasileiro sabe disso, do que eu estou falando. Para quem está aí com tantos anos de janela como eu, 47 anos de comércio. Então, não é esse vírus que vai nos derrubar. Nós vamos passar por ele, Deus é grande e a gente se ajudando, tudo vai acontecer. Maravilha. É importante a gente chegar com essa mensagem de otimismo. Você que é uma grande representante do tema que nós falamos hoje, que foi a retomada das atividades, a bandeira amarela nessa pandemia. Quero agradecer você mais uma vez, Fátima Alves, e com certeza esse otimismo vai se prolongar por todo mundo que estiver assistindo esse nosso bate-papo. Amém. Mais uma vez, obrigado, querida, por você estar abrindo a sua experiência e a gente poder falar de um tema que está afetando tanto a vida do Santista. Verdade. Não só do Santista, do mundo todo, né? Com certeza. Obrigadão, Fátima Alves, e obrigado a você. E obrigado a você que acompanha a gente aqui. Até o próximo bate-papo, com certeza. Um abração. Tchau. Tchau.